Nós estamos ainda vivendo uma época difícil, né? Nós estamos vivendo essa época da pandemia, e quando a gente acha que a pandemia vai passar, que a pandemia terminou, aí vem essas ondas novas. Eu mesmo me cuidei por tanto tempo, e de repente, não sei como, fiquei com Covid, no final do ano, né? Minha mulher e eu não vou dizer que foi minha mulher que passou para mim, mas também não vou dizer que fui eu que passei para ela, mas certamente um passou para o outro, não é? Mas a gente não sabe de onde a gente pega essas coisas. Você não sabe, você se cuida, você é cauteloso, mas você não sabe onde você pega um vírus como esse, né? E aí, a verdade é que nenhuma instituição, eu acho que na face da Terra, foi tão desafiada pela pandemia como a igreja. Eu creio que nenhuma. Nós tivemos, de fato, que nos reinventar. Se você olhar para trás, nós tivemos que apostar todas as nossas forças, colocar todo o nosso esforço nos cultos online. Nós tivemos que ser criativos, e há um tempo atrás nós tínhamos, por exemplo, a serenata. Não sei quantos de vocês nos receberam lá na porta da sua casa, com a serenata de Jesus. Nós criamos a dispensa solidária, e nós estávamos lembrando, estava falando com a pastora Cátia esses dias, porque nós recebemos uma quantidade muito grande de doação de arroz, que nós queremos, inclusive, doar para os irmãos. A pastora Cátia separou em pacotinhos pequenos, para que a gente possa doar para os irmãos. E fizemos a dispensa solidária, foi uma bênção naquele momento. E eu não sei quantos de vocês lembram que nós tínhamos aquele serviço que você tinha que entrar, você tinha que se inscrever. Aí, até meia-noite do sábado, nós estávamos fazendo um mapa da igreja. Aí você chegava aqui, tinha um nome demarcado. Alguns irmãos não sabiam bem onde iam sentar, ficavam preocupados. Será que me colocaram bem lá na frente, ali na frente do pastor? O outro gostava de sentar na frente, colocaram ele lá no fundo. Aí, não é onde eu gostaria de sentar. Ou seja, a gente não tinha como, tinha que dançar conforme a música. Já ouviu essa expressão? Né? E a igreja foi sendo muito desafiada, meus irmãos. E, infelizmente, muitas igrejas fecharam as portas. E hoje, a gente está aqui, mas a gente sabe que nós também perdemos muitos irmãos. Muita gente que estava conosco, que hoje não está mais. E a gente olha tudo isso e a gente fala, Senhor, por que o Senhor permite essas coisas? Por que o Senhor permitiu que viesse uma pandemia à Terra? Por que o Senhor permitiu que irmãos esfriassem na fé? Por que o Senhor permite que a igreja passe por situações como essa? Podia estar tudo bem, a gente vinha num crescendo, me lembro quando nós cumprimos aqui em 2019, acho que foi os 20 anos, foi uma festa linda, estivemos aqui todos reunidos, né? E estávamos numa caminhada tão boa, e de repente vem algo assim. Mas será que tudo isso já não estava escrito na palavra de Deus? Será que essas coisas já não existiam no Cronos de Deus, no Kairós de Deus, e isso precisava se cumprir no nosso Cronos? Será que essas coisas todas, de alguma forma, Deus já não havia alertado, advertido a sua igreja que iria acontecer? Então, nesta manhã, eu queria trazer uma palavra para nos mostrar que há muitas coisas que Deus já revelou, há muitas coisas que no coração de Deus, no Kairós de Deus, já aconteceram e que necessariamente acontecerão no tempo Cronos. Necessariamente acontecerá, e muitas dessas coisas que aconteceram ao longo da história estão acontecendo nos nossos dias. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos mostra exatamente tudo isso. Nós não percebemos, mas a palavra de Deus, ela nos revela. E eu quero compartilhar com vocês, nesta manhã, exatamente esta palavra. E eu vou remontar aquele tempo antigo, até falando com o irmão muito querido, eu falei para ele assim, meu irmão, eu vou trazer o texto, eu queria ler o texto de uma tacada só, né? Até brinquei com ele, eu falei, você lembra aquele tempo que a gente ia para a igreja e levava a Bíblia de papel? Ele falou, se lembra, no meu tempo se lia em latim. Ele é um pouco exagerado, né? Porque latim se lia até antes da Reforma, né? Até o século XVI. Aí se lia depois de Lutero, de Calvino, aí passou a ler a Bíblia no idioma de cada um.
Então eu achei um pouco exagerado, mas achei simpático também. O irmão, ele estava, entre outras palavras, querendo dizer para mim, eu sou bem mais velho que você, né? No meu tempo se lia só a Bíblia de papel mesmo e era em português. Amém? Então eu vou te convidar para ler comigo Mateus capítulo 24 e nós vamos ler de uma tacada só. A palavra de Deus diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Preste atenção nessa expressão. Porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio, é o começo das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Esta é a palavra de Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua palavra, Senhor. Esta palavra que faz reino sucumbir, esta palavra que faz autoridade se prostrar, esta palavra, Senhor, que quando é lançada, ela não torna atrás vazia. Esta palavra que é tão poderosa, Senhor, que abala céus e terra, mas esta mesma palavra que transforma mentes e corações, Senhor. Nós queremos te pedir nesta manhã, vem sobre a tua igreja, recebe a glória, Senhor, que te é devida. Nos conforma, cada um de nós, à imagem do teu Filho Jesus Cristo. E abençoa, Senhor, para que todos nós possamos ouvir a tua voz e sair daqui com a convicção de que o Senhor falou conosco, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O título que eu trago a esta mensagem se chama Marcas da Estação Final. E eu chamo de uma mensagem de advertência e de ânimo para a igreja dos nossos dias. Esse sermão, quando Jesus trouxe, nós chamamos costumeiramente de um sermão escatológico. Escatológico quer dizer escatom, se referindo ao estudo da escatologia, estudo das coisas dos últimos dias, das coisas finais, das coisas que estão lá na frente. Então, quando nós dizemos acerca desse sermão, Jesus está dizendo algo que vai acontecer, algo que até aquele momento não havia acontecido, mas que ao longo da história e mais próximo dos dias finais, certamente Jesus está dizendo para nós, todas estas coisas vão acontecer. E ela tem uma razão pela qual ela foi trazida e pela qual ela vai acontecer. E nós vamos estudar verso a verso e nós vamos compreender aquilo que o Senhor Jesus estava dizendo aos seus discípulos e está dizendo a todos nós como igreja através da sua palavra inspirada. Então a palavra de Deus começa dizendo no verso 1 assim: tendo Jesus saído do templo, lembre-se que lá em Mateus 23, um capítulo antes, no registro, o que Mateus está dizendo é que Jesus entrou no templo e ele está combatendo aqueles fariseus, aqueles escribas e fariseus. Ele muitas vezes fala assim, ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês não entram no céu e não deixam quem quer entrar, vocês colocam pesados fardos. Então ele está ali combatendo todos aqueles religiosos, aqueles fariseus, e ele está dentro do templo. E o que a palavra de Deus fala é que nesse momento agora ele está se retirando, ele está saindo do templo. Então a Bíblia fala, tendo saído Jesus do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Entenda comigo, vamos contextualizar esta palavra. Quando
Jesus, nos dias de Jesus, o que havia em Jerusalém era o grande templo, o grande orgulho do povo judeu. Jerusalém não tem porto, Jerusalém não tem uma economia pujante, Jerusalém não tem comércio. O que Jerusalém tem é o templo. Até hoje, se as pessoas falam de Jerusalém, elas querem ir naquela muralha que está lá, que chamam de Muro das Lamentações, que é uma muralha bem externa do templo que existia naquele lugar. Porque Jerusalém, o grande atrativo de Jerusalém sempre foi aquilo que a gente pode chamar de um turismo religioso. Todos os anos as pessoas subiam a Jerusalém. Quando você lê Atos 2, a realidade de Atos 2 é gente que veio de todos os lugares, sobem a Jerusalém no dia do Pentecostes, e aí eles são batizados pelo Espírito Santo, e eles começam a falar na língua daqueles irmãos. Então vem irmãos do Egito, eles falam na língua egípcia, vem irmãos pardos, eles falam naquela língua, vem irmãos de outras localidades, e eles começam a falar naquele idioma, e aquilo causou um grande impacto, porque essa era a característica de Jerusalém. Então, quando os discípulos vão mostrar as construções do templo para Jesus, o que eles estão fazendo, na verdade, é levando a Jesus o seu grande orgulho. Eles tinham um grande orgulho daquele templo. E Jesus vira para eles, e Jesus diz assim, no verso 2, ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, parece que Jesus já entra com um direto, né? Enquanto eles estão se enchendo de orgulho acerca daquele templo, Jesus já fura o balãozinho e diz para eles assim: meus filhos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, esquece essa história de templo, esquece essa história dessas construções, porque tudo isso que um dia foi tão exaltado por vocês, não vai ficar pedra sobre pedra. Os discípulos, a Bíblia fala que naquele momento, eles ouviram, receberam e certamente ficaram muito impactados. E agora em particular, diz o verso 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos, e aí a Bíblia fala em particular, e lhe pediram. E agora vem uma pergunta muito interessante que vai permitir que Jesus desenvolva todo este sermão. Eles perguntam a Jesus: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Ou seja, quando é que o templo vai ser destruído? Quando é que esse templo vai ser derribado? É o que eles queriam saber. Mas é interessante porque eles emendam com uma outra pergunta, eles falam assim: e que sinal haverá da tua vinda? E eles ligam a vinda de Jesus à consumação do século. Ou seja, é mais ou menos assim, esse templo é tão suntuoso, esse templo que um dia foi construído por Salomão, depois foi reconstruído lá nos dias de Esdras, e nos dias de Jesus, o templo um pouco antes havia sido ampliado por Herodes, o templo era maravilhoso, o templo era lindo, e aqueles judeus pensavam assim: o dia que esse templo for derribado, o mundo acaba. O dia que o templo de Jerusalém for destruído, acabou o mundo. E é isso que eles estão perguntando para Jesus. Nos deixe, Jesus, nos fale quais os sinais acerca da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus vai desenvolver o seu sermão. E à medida que Jesus vai desenvolver o seu sermão, ele vai gastar muito poucos versos para falar sobre a destruição do templo, do ponto de vista físico. O templo vai ser de fato destruído depois no ano 70, da era cristã. Esta palavra foi trazida possivelmente no começo da década de 30. Então Jesus vai dizer muito pouco, ele vai falar assim: olha, não vai passar essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. E ele está se referindo exatamente à queda do templo. Ou seja, 40 anos depois, o templo estava no chão. O templo estava destruído quando o general Tito invade Jerusalém e destrói todo aquele templo. Mas o que Jesus está interessado em falar para nós aqui nesta manhã, e eu poderia discorrer muito sobre história bíblica, história do cristianismo, mas eu não vou perder o tempo nisso, não. Eu quero me ater realmente àquilo que é importante para nós nesta manhã, e aquilo que Jesus vai dizer para nós nesta manhã é acerca das marcas dessa estação final. Ou seja, Jesus vai trazer para aqueles discípulos, naquele momento, um conjunto de sinais. Eles querem saber quais são os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. E Jesus vai responder para eles: quando esses sinais acontecerem, então vocês vão entender que a minha vinda está próxima. E ele divide aquele conjunto de sinais em que eu, didaticamente, chamo de sinais de certeza. Há certos sinais que, quando nós vemos, isso nos dá certeza de que Jesus vai voltar. Existem outros sinais que eu didaticamente chamo de sinais de proximidade, ou seja, existem sinais que quando nós vemos acontecendo, nós podemos dizer: Jesus está próximo.
E existe um sinal que eu chamo de sinal de iminência, que quando esse acontecer, aí, meu irmão, Jesus já praticamente chegou. Então, eu quero te convidar a acompanhar comigo à medida que a gente vai lendo o texto bíblico. E eu começo pelo verso 4, nós vamos falar dos sinais de certeza da vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim, na sua resposta, vede que ninguém vos engane. Verso 5, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Depois ele diz, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto, ele diz, é o princípio das dores. Eu vou tomar emprestado um verso de Lucas 21, 10 e 11, porque ele acrescenta uma palavrinha muito interessante, ele diz assim, levantar-se-ão nação contra nação, e reino contra reino, haverá grandes terremotos, então ele acrescenta epidemias. E aqui está incluído, sem dúvida alguma, o coronavírus. E fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Meus irmãos, faz 2000 anos que Jesus está dizendo para nós que a pandemia viria sobre a terra. Eu me surpreendi, você se surpreendeu. Nós nunca imaginávamos que nós tivéssemos que ficar trancado dentro de casa. Nós nunca imaginávamos que o mundo parasse, que as pessoas deixassem de trabalhar e tivessem que se distanciar e não se relacionar umas com as outras. Nós tínhamos medo de nos tocar, nós tínhamos medo de estender a mão, nós tínhamos medo de abraçar um outro, nem pensar. Até hoje, muitos se cumprimentam com um soquinho. Até hoje, muitos ainda querem guardar a distância. Ótimo, que eu acho que pelo menos, diante de tudo que se sabe, isso pode ser algo favorável a você. Nós vemos ainda pessoas que relutam em vir para a igreja por conta da pandemia. Mas 2000 anos atrás, Jesus está dizendo assim, vai vir um dia a pandemia na terra, um dia no Cronos, aquilo que está predito no Kairos vai acontecer no Cronos, porque nessa terra é necessário que haja guerra, é necessário que haja rumores de guerra, é necessário que haja nação contra nação, é necessário que haja reino contra reino. Ele está dizendo tudo isso, eu sublinhei para vocês dizendo assim, é necessário que estas coisas aconteçam, é necessário que haja terremoto, é necessário que haja fome, é necessário que haja epidemia. E talvez você responda assim, e por que é necessário? Porque quando nós olhamos estas coisas, elas nos trazem ao coração a certeza de que Jesus Cristo vai voltar. Isso nos enche de certeza, de convicção, de que Jesus Cristo vai vir, Ele vem buscar a sua noiva, Ele vai voltar e Ele vai cumprir toda esta palavra. Esta é uma palavra proferida no Kairos, revelada aos discípulos, mas que se cumpre no Cronos. E é interessante você notar, porque muita gente diz assim, a pandemia é uma permissão de Deus. Eu entendo quando as pessoas falam, isso é uma permissão de Deus. É a forma leiga que nós utilizamos de dizer que certas coisas acontecem, nós não estamos entendendo bem, e nós dizemos assim, a permissão de Deus. Todos têm de cor Romanos 8, 28. Tudo nós achamos, nós falamos, não, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, de fato todas as coisas contribuem, e nós achamos que tudo, aquilo que eu não entendo é permissão de Deus. Meus irmãos, tudo é permissão de Deus. Deus é soberano. Tudo é permissão de Deus. Ele criou tudo pelo poder criativo da sua palavra. Tudo para que aconteça nessa terra. O exemplo clássico é o exemplo de Jó. O diabo só tocava em Jó porque Deus permitiu. Tudo é permissão de Deus. Deixe-me dizer, não cai um fio de cabelo da sua cabeça. Deus controla tudo. Se Deus quiser, hoje, levar essa igreja embora, se hoje, antes de acabar esse culto, nós terminarmos lá no céu, lá na glória, Deus é poderoso para fazer tal coisa. Ele é livre e Ele age segundo a sua vontade. Então, quando nós trazemos isso, e agora eu quero te ensinar algo muito importante, quando nós tratamos sobre a vontade de Deus, nós estudamos e entendemos que a vontade de Deus se divide em dois aspectos. Deus tem a sua vontade absoluta, Deus tem a sua vontade relativa. Como é isso, pastor? Quando Deus exerce a sua vontade absoluta, Deus exerce os seus decretos. Quando Deus decreta algo, querendo o homem ou não querendo o homem, isso vai se cumprir. Quando Jesus foi traído, Jesus veio a essa terra, Jesus foi traído. A palavra de Deus fala
que quando ele foi traído, ele disse, um de vocês vão me trair. E aí os discípulos ficaram assim, mas quem? Quem vai te trair, Senhor? Ele falou, aquele que põe a mão comigo no prato. Eu imagino que as pessoas, os discípulos que naquele momento estavam levantando a sua mão para pôr no prato, recolhendo na hora, né? Mas houve um que não recolheu, não. E pôs a mão no prato. E ele disse, uma expressão muito interessante, o Filho do Homem vai. E ele diz assim, como está escrito. Mas ai daquele pelo qual o Filho do Homem vai. Melhor é que não tivesse nascido, não é? Isso significa que, querendo o homem ou não querendo o homem, Jesus deveria ser traído. Jesus deveria ser morto. Jesus deveria passar por tudo aquilo que ele passou. Por quê? Porque Deus decretou dessa maneira. Ah, mas Jesus podia ter morrido de outra maneira. O Senhor decretou desta forma. Ele é soberano. Quando a palavra de Deus fala acerca da pandemia, a pandemia é um decreto de Deus. Deus decretou. E por que é que Deus decretou? Porque esta palavra precisa se cumprir. Porque esta palavra de Deus, o que Ele está dizendo para nós, é que quando nós vemos esses sinais, eles trazem certeza da vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso enche o nosso coração de temor. Olhar para esta palavra e poder olhar e ver esta palavra se cumprindo, isso enche o nosso coração de temor. E esse é o propósito de Deus. Quando Deus decreta algo, isto vai se cumprir. Quem é que provoca terremotos? Você vai dizer, as guerras os homens provocam, talvez. A fome, talvez, você busca uma explicação humana. Mas e um terremoto? Qual explicação nós podemos dar? E aí você vai falar assim, não, mas sobre a pandemia, eu ouvi dizer que lá na China o vírus foi produzido. Ok, pode ter sido mesmo. Jesus foi traído por um homem, mas era melhor esse homem não ter nascido. Ou seja, o que Deus está dizendo é que apesar de Deus trazer os seus decretos, ninguém fica imune, ninguém fica isento. O homem continua tendo responsabilidade. Ai daquele que produziu o vírus, mas ao produzir ele cumpre um decreto de Deus. Ao produzir, o que ele está fazendo é dando cumprimento à palavra de Deus. É difícil para nós entendermos isso, mas essa é a realidade das coisas. Mas eu falo da vontade absoluta de Deus, deixa eu só complementar para vocês. Existe a vontade relativa de Deus, aquela vontade, por exemplo, precetiva, em que Deus fala assim, nos seus preceitos, não matarás. Entretanto, os homens se matam. Mas não é da vontade de Deus que os homens se matem. Ele está dizendo, não matarás, mas os homens se matam. Essa é a vontade relativa de Deus, essa é aquela vontade que nós chamamos de precetiva. E existe a vontade desejosa de Deus, aquela que Deus fala assim, o desejo de Deus é que todo homem chegue ao conhecimento da verdade e seja salvo. Mas todo homem será salvo? Todo homem chegará ao conhecimento da verdade? Quem dera. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa. Mas, infelizmente, nós sabemos que isso não vai acontecer. Então, quando você olha para estas coisas, o que você está vendo é um sinal de certeza. Mas vamos avançar, porque eu nem quero me ater tanto a isso. Eu quero ir para o próximo bloco, que me parece exatamente aquilo que Deus quer falar conosco nesta manhã. E agora vem aquele bloco que eu chamo de sinais de proximidade. Acompanha comigo a partir do verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E ele diz, aquele, porém, que perseverar até o final, será salvo. E quando você olha esse conjunto de sinais, o que a Bíblia está mostrando para nós é que quando eles começarem a acontecer, isso significa que Jesus está próximo. E quando você olha para a história da humanidade, o que é que nós vemos? Você vai dizer, mas pastor, eu olhando para essa palavra, parece-me que no começo da igreja era exatamente isso. A história vai se repetindo, meus irmãos. O Cronos, parece que ele é bastante largo, que ele é bastante extenso, e ele vai se repetindo, e é por isso que muitas pessoas vão sendo pegas de surpresa. O que a palavra de Deus está dizendo para nós, se aquele primeiro bloco de sinais de certeza é para toda a humanidade, porque toda a humanidade sofreu com a pandemia, não foi só a igreja. Toda a humanidade sofre quando tem um terremoto. Toda a humanidade sofre quando passa fome. Toda a humanidade sofre quando existe uma guerra. Não são só os crentes. Mas quando ele traz esse segundo bloco de sinais,
ele está se referindo à igreja, ele está falando necessariamente com a igreja. Ele está dizendo para cada um de nós, vocês serão atribulados, vocês é que serão mortos, são vocês que serão odiados por causa do meu nome. Ele está se referindo a cada um de nós, e ele está dizendo a nós, é na igreja que vão existir os escândalos, e são esses escândalos que vão causar seguramente a maior repercussão nessa terra. Porque quando há um escândalo nesse mundo secular, a televisão vai lá, noticia, os jornais noticiam, mas dia passa, as coisas vão para frente, tudo fica por isso mesmo. Mas quando tem um escândalo na igreja, muitas ovelhas se perdem, muitas ovelhas caem, muitos irmãos são afetados. E é exatamente isso que o Senhor está dizendo. Quantas vezes nós não vemos escândalos, pastores envolvidos com escândalo sexual, pastores envolvidos com escândalo financeiro, nós vemos irmão traindo irmão, pastor puxando o tapete de pastor, nós vemos irmão odiando irmão, eu não falo com aquele irmão, eu não falo com aquela irmã, nós vemos o ódio entre os irmãos, nós vamos vendo todos esses sinais acontecerem, meus irmãos. Isso vai causando para nós, às vezes até esse conjunto de sinais, essa iniquidade que vai sendo forjada, são esses falsos profetas, pseudos profetas que vão surgindo, que vão profetizando, eis que te digo, porque Deus manda falar, porque Deus, meu irmão, tenha muito temor. Outro dia eu estava orando aqui, Deus começou a falar comigo, eu procurei uma pessoa e falei para ela assim, olha, Deus encheu o meu coração com esta palavra, só isso. Tenha muito temor, porque se nós fôssemos viver ainda a época de que Deus manda falar, a Bíblia não teria terminado, a gente teria que abrir a Bíblia e continuar escrevendo, porque sempre que Deus fala é palavra inspirada, você tem que pôr na Bíblia. A gente tem que ter muito temor. Deus fala e fala de muitas maneiras. Hebreus capítulo 1, verso 1, diz que no passado Deus falou por meio dos profetas, mas nos nossos dias Deus fala por meio de Jesus Cristo e por sua palavra. Deus está falando com você agora. Deus está dizendo para você, fique atento, porque esses sinais que aconteceram, estão acontecendo, e esses sinais demonstram que Jesus está chegando, que Jesus está voltando, e você tem que estar preparado. Mas eu quero me ater exatamente àquilo que diz a palavra de Deus no verso 12, e a palavra do Senhor diz, e por se multiplicar a iniquidade, ou seja, por haver escândalo, por haver traição, por haver ódio, por haver tudo isso dentro da igreja, a palavra de Deus fala, por conta dessas coisas, o amor vai se esfriar. Vai haver um completo esfriamento do amor. E eu quero lembrar vocês, meus irmãos, ao longo da história, não faltou guerra, não faltou rumor de guerra. A igreja foi perseguida desde sempre, a igreja foi odiada desde sempre. Nós temos visto tudo isso, todos esses escândalos, nós temos visto os falsos pastores. Mas veio essa pandemia, e o que mais nós vimos, meus irmãos, foi o amor se esfriar. Foi um esfriamento generalizado da igreja. E muitos passaram a considerar a igreja até como um lugar dispensável. Até como se fosse um lugar em que não há necessidade. Mas a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. O amor vai se esfriar. E vai se esfriar de quase todos. Nós não sabemos quanto é quase todos. Se você falar, eu acho que é metade dessa igreja é 50%. Eu acho que é metade mais 2, 3 fileiras. Não vou nem apontar para cá nem para cá. Mas é mais umas 2, não, eu vou falar para você, não, aí acho que é uma maioria absoluta. Aí acho que é 2/3. Quanto é quase todos? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas Jesus está dizendo assim, no Kairós, ele está dizendo assim, tem um grupinho, tem um rebanho, que esses, o amor não vai se esfriar. Existe um rebanho, um pequeno rebanho, existe um pequeno grupo, se há um quase todos, significa que não são todos, glória a Deus e aleluia, porque se há um grupo que não vai deixar o amor se esfriar, esse grupo é um grupo muito pequeno. E qual é esse grupo? São aqueles que perseveram até o fim. São aqueles que vão até o final. Porque nós sabemos que esse ano eu vou começar a estudar, esse ano eu vou fazer dieta, esse ano eu vou fazer tal coisa. O ano está aqui, começando, e nós nos enchemos de planos, nós nos enchemos de propósitos, mas nós sabemos que melhor do que começar é terminar.
Deus falou para Daniel, Daniel, vai até o fim. Nós sabemos que o que Deus espera de cada um de nós não é começar, meu irmão, é terminar, é combater o bom combate, é terminar a carreira e guardar a fé. É o que Deus espera de cada um de nós. E o que a palavra de Deus fala é que se nós não perseverarmos, certamente esse amor vai se esfriar no nosso coração. Quando você olha para trás, quando você vê, por exemplo, a igreja do passado, os apóstolos, quando você lê a história dos apóstolos, a história de Paulo, a história de Pedro e Paulo foram mortos pelo imperador Nero no ano 68. Você vê a história desses irmãos, você vê Tiago, irmão de João, que foi decapitado por Herodes. Você vê cada história. Se esses irmãos não tivessem perseverado, certamente nós talvez nem teríamos o Evangelho, nem teríamos o Novo Testamento e nem teríamos a igreja. Se os pais da igreja não tivessem perseverado, quando você estuda a história do cristianismo, a história faz menção a homens de Deus. Por exemplo, Paulo cita um homem chamado Clemente, lá em Filipenses capítulo 4, esse homem depois é o chamado Clemente de Roma. Esse homem, o imperador chama ele e fala, nega Jesus e me confessa como Deus. Ele fala, eu não nego Jesus e não te confesso como Deus, então você vai morrer. Ele fala, então eu morro. Amarra uma pedra no pescoço dele e ele morre afogado. Inácio de Antioquia, que foi discípulo de João e que substitui depois Pedro, lá na igreja de Antioquia, esse homem é a coisa mais linda. O imperador manda chamá-lo lá em Roma e fala para ele, nega Jesus e me confessa como Deus. Ele fala, eu não nego Jesus, eu não te confesso como Deus. Os irmãos tentam convencê-lo. Ele escreve para os irmãos e ele diz uma frase maravilhosa. Ele diz da seguinte maneira, ele fala, eu sou trigo de Deus e os dentes das feras hão de moer-me, mas eu vou ser oferecido como pão limpo para Cristo Jesus. Se esses irmãos tivessem desistido, hoje eu e você talvez não estivéssemos aqui. Se esses irmãos tivessem abandonado a sua fé, talvez hoje eu e você não tivéssemos igreja para congregar. Quando nós trazemos para a nossa realidade local, há 20 e tantos anos atrás, se pastor Júnior não tivesse sido sensível à voz de Deus, ele conta para nós que Deus falou 4 vezes para ele, sai de onde você está e vai para Miami, porque eu tenho uma obra para realizar com a sua vida. Se ele não tivesse sido sensível à voz de Deus naqueles dias, e não tivesse vindo para essa terra, e não tivesse iniciado essa igreja ao lado de outros irmãos que Deus levantou, hoje nós não estaríamos aqui congregando, hoje nós não estaríamos aqui recebendo esta palavra. São irmãos que aprenderam a perseverar, meu irmão. E com isso eu quero dizer a você que para que o amor não se esfrie no nosso coração, isso é algo que depende de mim e de você. Isso é algo que nós trazemos conosco uma responsabilidade. Não deixar o amor se esfriar é uma responsabilidade de cada um. Congregar é uma responsabilidade nossa, meus irmãos. Hoje, por exemplo, é um dia que está frio. Hoje, por exemplo, é um dia em que nós sabemos que a pandemia não terminou. Hoje é um dia que você poderia hoje dizer, eu vou ficar na minha casa, mas você escolheu sair da sua casa e vir à igreja congregar, porque esse é o modo de vida cristão. Adorar a Deus junto com o teu irmão. Servir o teu irmão. A palavra de Deus fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. E aí a Bíblia usa de uma expressão muito bonita, ela fala assim, e eles estavam todos juntos. Ser igreja é estar junto. Por isso eu comecei esta mensagem dizendo, não teve instituição na terra que foi desafiada pela pandemia como a igreja. Porque ser igreja é estar junto. Ser igreja é congregar. Fazer churrasco é uma bênção. Fazer almoço é uma bênção. Jantar na casa dos irmãos é uma bênção. Tudo isso é uma bênção, meus irmãos. Mas ser igreja é congregar, é estarmos juntos, é nos animarmos uns aos outros, é nos edificarmos uns aos outros mutuamente. É eu servir o meu irmão e ter o privilégio de ser servido pelo meu irmão. Isso é o modo de vida cristão. Nós estamos passando por uma época muito difícil. Eu tenho falado para as pessoas, você lembra quando Deus mandou Noé construir a arca? Talvez você não lembre, você fala, pastor, não é do meu tempo. Pois é, ainda mais que ele passou 100 anos construindo a arca, a gente não aguentaria nem o tempo que ele passou construindo a arca, não é? E depois ele passou um ano, mais de um ano e alguns dias, até as águas baixarem. Mas sabe o que aconteceu, meus irmãos? Houve um dia que as águas se baixaram. E quando aquelas águas se baixaram, Deus chegou para Noé e falou para ele assim, Noé, agora sai da arca, você, tua mulher, teus filhos e todos os animais. E Moisés saiu daquela arca. Noé. A gente fala tanto nome, né? Eu não costumo gravar muitos nomes, então...
Mas Noé saiu daquela arca. E aquela arca ficou pendurada lá no Monte Ararat. E sabe depois para que aquela arca serviu? Para mais nada. Para mais nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós passamos pelo momento mais crítico da pandemia, o culto online foi uma bênção, não foi? Receber a palavra no conforto da nossa casa, hein? Foi uma bênção, não foi? Ei, hoje tem vacina. Eu não estou dizendo que você tem que ir lá e se vacinar, é uma escolha de cada um. Mas hoje tem vacina. Hoje tem informação. Hoje já tem muitos medicamentos. Hoje já se avançou muito e já se conhece, já se sabe como lidar com a doença. Morrer um dia todos nós iremos. O culto online foi uma bênção. Mas assim como a arca cumpriu o seu propósito, o culto online foi a arca que Deus usou durante o período crítico da pandemia. O modo de vida cristão não é eu receber a palavra de Deus. Claro, eu reconheço, existem irmãos, nós temos entre nós uma irmã que tem problema, fez um transplante de coração. Claro que essa irmã, quando ela não está bem, ela tem que receber o culto na sua casa. É mais do que justo. E o culto online serve exatamente para isso. Mas quando você olha e você sai perguntando para as pessoas, ei, você que está assistindo o culto online, os que mais têm problema e os que mais têm limitações e que não podem vir à igreja são os que mais gostariam de vir à igreja. Quando você observa muitas vezes aqueles que estão no conforto da sua casa, recebendo a palavra e que não congregam mais e que não estão mais a serviço dos seus irmãos e que não desfrutam mais do privilégio de ser servido pelos seus irmãos, a maior parte deles fizeram da igreja um lugar dispensável. A maior parte deles não perceberam, mas o coração deles se esfriou. A arca que Deus usou, meus irmãos, naqueles dias, foi o culto online que Deus usou nos nossos dias. Acabou. O que tinha que servir, serviu. Agora nós temos que voltar a congregar. Agora nós temos que voltar a ser corpo de Cristo. Nós temos muita obra para fazer. Nós temos muito evangelho para pregar. E o Senhor olha para mim e para você. E o Senhor diz, eu conto com você. Você é a vida que eu levantei. Você foi aquele que eu escolhi. É você que eu quero que dê fruto. Eu vou te ajudar, mas você tem uma responsabilidade. O amor vai se esfriar de quase todos, mas o amor não vai se esfriar no meu coração. Eu não vou permitir que esse amor se esfrie. Eu vou lutar contra essa situação. Pode quase grande parte da igreja espalhada na face da terra, o amor se esfriar. Mas em nome de Jesus nós vamos seguir lutando para que aqui dentro desta igreja o amor jamais se esfrie. O vida com vida jamais acabe. O amor pelo irmão, o ser pelo irmão, o sentir pelo irmão, isso jamais acabe dos nossos corações. Nós somos a igreja que o Senhor quer levantar. Esse termo esfriar, esse termo é interessante porque esse termo, no grego, é psico, que ele vem da origem psique, ou seja, psique é alma, é vida. O que a palavra de Deus está dizendo quando Jesus diz assim, porque nos últimos dias o amor de quase todos se esfriará, o que ele está dizendo para nós é que é um esfriamento de alma. É a alma das pessoas que vai se esfriar. E nós, como igreja, nós não podemos permitir que esse amor se esfrie dentro de nós. Eu quero te dar, com muito amor, alguns exemplos práticos. Por exemplo, nós aqui ministramos o GI. Não é verdade? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Que hora começa o GI? 6h59. Você fala assim, pastor, não é possível. Tem irmão que chega aqui e fica no relógio. Uma vez eu cheguei aqui, era umas 7h05. A irmã falou, pastor, GI começa às 6h59. Que horas começa o culto no domingo? Que hora você tem que estar na igreja? 9h45, minha irmã falou. 9h30. 9h30 para tomar café. 9h59. Você tem que estar sentado ali, olhando para o pastor e dizendo assim, pastor, 9h59. Esse culto tem que começar às 10. Tem pessoas que chegam na igreja a hora que querem. Que horas termina o culto? Então, deveria terminar, sei lá, a tal hora.
Termina quando nós fazemos a bênção final. Termina quando nós dissemos, agora fica de pé, vamos abençoar, vamos terminar esse serviço. Mas tem gente que sai antes. Terminou a mensagem, se levanta e vai embora. Não participa dos dízimos, não participa das ofertas, não participa da comunhão, nós temos ceia aqui. Não participa da vida cristã, que é muitas vezes terminar o culto e abraçar meu irmão, conversar com meu irmão. Tem coisa mais gostosa do que quando o culto acaba, eu vou lá, abraço o irmão, converso com ele. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Às vezes eu não faço isso de manhã, porque eu tenho que acordar mais cedo, ainda mais com esse friozinho, eu deixo para chegar 9h59, amém. Mas terminou o culto, meu irmão, não vai embora não, fica mais um pouquinho. Deixa eu conversar com você. Então fala. Não, eu só quero saber de você, está tudo bem. Eu só estou com saudade de você. Onde você comprou esse casaco? Nossa, como é bonito. Meu irmão, é a vida cristã. Vocês estão entendendo? Sem perceber, o amor vai se esfriando. Você já reparou? Graças a Deus, hoje eu estou notando aqui, está todo mundo sentado, prestando atenção, glória a Deus. Mas tem culto que as pessoas ficam se levantando, vão para cá, vão para lá, vão para... Ei, deixa eu te lembrar, Eclesiastes capítulo 5, verso 1, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor teu Deus. A igreja não é lugar para você ficar andando para lá e para cá, ainda mais quando está sendo ministrada a palavra. Tem gente que fica no celular, tem gente que fica ali consultando. Não, eu quero ver quantas pessoas estão online. Meu irmão, faz isso não. Faz isso não. Faz isso não. O amor vai se esfriando e você não está percebendo, meu irmão. Quando a palavra de Deus fala, cale-se diante dele toda a terra, porque o Senhor está no seu santo templo. Nós passamos 1 ano falando do profeta Abacuque. Será que ninguém viu esse verso lá no profeta Abacuque? Nós temos que ter reverência. O culto tem liturgia. O culto tem começo, meio e fim. Quando você está aqui, Deus está aqui. Quando você está prestando atenção, Deus está falando com você. Nós muitas vezes, sabe por que o amor vai se esfriando nos nossos corações? Porque Deus fala conosco e nós não damos atenção, Deus fala conosco e nós não damos importância, Deus fala conosco e nós estamos distraídos. Isso não é bom para mim, isso não é bom para você. O que a palavra de Deus está dizendo, nos últimos dias o amor de quase todos se esfriará. Isso é uma responsabilidade minha, não deixar o amor se esfriar, isso é uma responsabilidade sua, não deixar o amor se esfriar. E como é que esse amor se esfria? Esse amor se esfria quando nós começamos a tratar aquilo que é santo como algo normal. Aquilo que é sagrado como algo normal. Quando a arca se tornar normal para você, é a pior coisa que pode te acontecer. Tenha temor. Guarde no teu coração o temor. Sabe os homens do Antigo Testamento, a Bíblia fala que quando eles tinham uma experiência com Deus, eles diziam assim, eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu vi a Deus, eu vou morrer porque o anjo do Senhor falou comigo. Eles tinham a sensação de que eles iam morrer. Eles sabiam que eles estavam diante de um Deus tão santo. Deus fala para Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Nós precisamos ter reverência, nós precisamos ter temor diante desse Deus. Esse Deus é santo. Há muitos momentos em que você pode fazer tudo, meu irmão, mas há um certo momento em que Deus está olhando para mim e para você, e que Deus quer receber o seu louvor de adoração, em que Deus quer receber toda a nossa atenção, em que Deus quer receber tudo que nós podemos oferecer de melhor a Ele. E o que você pode dar a Deus nesta manhã é o teu coração, é perseverar, meu irmão, é não permitir que esse amor se esfrie dentro da tua alma. Deus está falando com essa igreja ou não está? Amém. Glória a Deus, aleluia. Não fica com raiva de mim não, não fica com bronca de mim não. Nós somos menor da casa de Israel, mas alguém tem que falar, alguém tem que vir aqui, alguém tem que lembrar, porque Jesus disse há 2000 anos e a gente vai se esquecendo, e de tempos em tempos nós precisamos ser recordados, nós precisamos nos lembrar, não vamos deixar o amor se esfriar no nosso coração. Ajuda o teu irmão, luta pelo teu irmão, fala para ele, meu irmão, eu vou lá na sua casa, eu vou preparar, não prepara café não prepara nada não, eu vou lá para a gente orar, eu vou lá para a gente estudar a palavra, eu vou lá para a gente passar tempo junto. Sabe quando tem
tem o teu GE, meu irmão. Sabe quando tem aquela reunião tão gostosa de GE? Meu irmão, não trate aquilo como algo normal. Valorize o seu GE, valorize essa reunião. Ah, mas é tão longe ir lá na casa do irmão e lá na casa da irmã. Vá, meu irmão, vá, porque dessa maneira o amor não se esfria, porque dessa maneira você não entra no quase todos, porque dessa forma você continua perseverando, meu irmão. Vá. Valorize o seu GE. Nós vamos ter um seminário aqui de casais. Nós vamos fazer o PEN aqui no dia 11, dia 12. Daqui a pouco vai ser divulgado aqui através do nosso Vida com Vida News. Então eu não vou falar muito não, para não furar os balõezinhos. Mas eu quero te animar, eu quero te incentivar. Você que é marido, você que é esposa, venha participar. Invista no seu matrimônio, invista no seu casamento. Minha esposa falou comigo com muita graça, ela falou, meu amor, eu acho que a gente devia participar. Eu falei, nós vamos participar. Eu, inclusive, estou encarregado de uma das palestras. Aí ela que ensinou, ela falou, não, meu amor, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem, talvez a gente pudesse tratar, e a gente pudesse assim. Eu falei, vamos lá, minha irmã, nós vamos ficar lá em todas as palestras, a gente recebe, a gente não precisa, pega um questionário, a gente sai de cantinho ali, a gente trata, não tem problema não. Meus irmãos, é uma bênção esse seminário. Esteja aqui conosco, não deixe o amor se esfriar no seu coração. A igreja não é um lugar dispensável. Fazer parte do corpo não é algo dispensável. O que seria da nossa vida aqui na América, o que seria da nossa vida aqui nessa terra, se nós não tivéssemos os irmãos? Eu fiquei com Covid e falei para vocês, vai chegando uma irmã com uma sopa, vai chegando outro irmão com outra sopa, chegou uma irmã com um bolo. Meu Deus, eu estava quase orando. O irmão que foi me levar o exame. Quando o irmão me levou o exame, então eu fiquei tão constrangido que eu falei, Senhor, me ajuda a testar positivo agora. Para o irmão, né? Lembra do irmão do Glória? 3 Glória? Pelo menos para, né, não ir lá, o irmão lá vai só para um Glória. Aí, meu Deus, eu queria até estender um pouco mais. Eu quase que não faço mais exame. Tá, e aí, pastor, já está negativo? Não, meu irmão, acho que ainda não. E vai estendendo. Claro, os irmãos paparicando, mimando. Isso nunca será dispensável. Nunca será dispensável. Como é bom ser igreja. E aí Paulo vai, e aí agora eu vou encerrar. E aí Paulo vai nos dar um caminho para nós não deixarmos o amor se esfriar. E é uma reflexão. Quando Paulo escreve aos irmãos em Coríntios, e é o único texto que eu vou trazer aqui, fora o que nós estudamos lá de Mateus. Quando Paulo escreve aos irmãos em Coríntios, Paulo traz um ensino muito interessante, muito prático, mas muito vigoroso, muito interessante. Você sabe que Coríntios, a capital, é a capital da Caia. A Caia é bem do lado da Grécia. E a capital da Grécia é, até hoje, isso, começa com A, depois vem T, depois NA, termina com NAS. Atenas, isso mesmo. A capital da Grécia é reconhecida como o berço dos Jogos Olímpicos. Não é isso? Atenas sempre foi um lugar em que os jogos eram o elemento pujante daquela nação. E a Caia ficava ao lado, especialmente Coríntios. Esses irmãos também praticavam esporte porque é concorrência, né? É mais ou menos assim, sei lá, se a gente levar essa realidade para o Brasil, eu não sei como é no Nordeste, mas Rio e São Paulo têm uma certa concorrência, não existe isso lá? Besteira, né? Mas existe esse tipo de concorrência, esse meio bairrismo, né? Então, naquele tempo, Coríntio e Atenas concorria. E aí Paulo, muito esperto, Paulo muito aguçado, Paulo, imagina, né? Esse homem é interessante, porque esse homem vai escrever agora esses irmãos, e acompanhe comigo a leitura e agora você vai entender. Ele diz assim, ó, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Você está fazendo tudo pelo Evangelho para se tornar um cooperador? Amém? Presta atenção, ele fala assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, ó, a realidade, pantote daqueles dias, a realidade daquela cidade. Ele está dizendo assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Aí ele dá agora o caminho, agora ele vem com a lição prática, agora ele vem e fala conosco aquilo que nós devemos fazer, para o amor não esfriar. Ele diz assim, correi de tal maneira que alcanceis. Corra de tal maneira, meu irmão. Pastor Júnior falava aqui semana passada, de nós darmos sentido
às coisas normais, nós darmos sentido à rotina. Por isso ele chama a mensagem de gloriosa rotina ou rotina gloriosa. Ele falava acerca de nós darmos esse significado às coisas normais, às coisas que nós fazemos no dia a dia. Paulo está dizendo para aqueles irmãos que estavam tão habituados a correr, que estavam tão habituados ali a praticar o esporte. Ele está dizendo para aqueles irmãos assim: meus irmãos, corram de tal maneira que vocês possam alcançar. Guarda aí, vamos adiante. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa o quê? Incorruptível. Então a palavra de Deus está dizendo a mim e a você, você tem que correr. Mas correr de que forma? Não, de tal maneira que você alcance a coroa incorruptível. As coisas de Deus para você, veja, nós procuramos falar, e eu espero que você tenha recebido com muita graça. Não vá embora, já vou repetir pela segunda vez. Não vá embora com raiva do pastor nesta manhã. Nossa, aquele pastor pegou pesado. Nem ouse falar isso. Nem ouse falar isso. Diga assim: nossa, o pastor com muito amor hoje falou conosco. Nos deu uns toques, né? Nos deu uns toques. Então Deus está dizendo assim: meu irmão, corra de tal forma que você alcance essa coroa. Ou seja, as coisas de Deus para você não são coisas comuns, não são coisas normais. O orar sempre é algo sobrenatural. O jejuar sempre... a irmã não está comendo, a irmã está fazendo dieta. Não, santa. Estou jejuando, minha irmã. Estou numa luta aqui que você nem imagina. O mar está me submergindo e eu estou na expectativa do Senhor estender a mão. Não é? Minha irmã, o jejum tem que continuar sendo algo para a sua vida espiritual. O vir à igreja. Hoje é um dia que está frio e é gostoso, porque as pessoas podem tirar aquela roupa do armário. Todo mundo fica mais elegante, fica mais bonito, né? As pessoas, olha que coisa boa, coisa gostosa, você vir para a igreja, você vir, não é? Todo bonito, todo elegante. Desfrute, meu irmão. As coisas de Deus têm que ser para nós sempre como algo santo e sagrado. É isso que impede o amor de se esfriar. E Paulo diz assim: assim corro também eu. Aí ele fala assim, não sem meta. Ele está dizendo, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ele não fica lá assim, definindo. Não, ele luta o bom combate. E a Bíblia diz assim, ele termina dizendo, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Escravidão aqui é doulos. Doulos significa servidão, ou seja, ser servo. Paulo está dizendo para nós assim, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ele está dizendo assim, eu me faço escravo por Cristo. Eu me torno servo de Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, se eu não servir a Jesus Cristo e a sua igreja e os meus irmãos, se eu não servir ao corpo, se eu não for útil, se eu não me esforçar em servir, ele está dizendo assim, então eu vou ser encontrado desqualificado. Por isso ele diz assim, eu esmurro o meu corpo e eu reduzo a servidão. Eu esmurro o meu corpo, mas eu não deixo de ir para o meu GE. Eu não deixo de ir para a minha igreja. Eu não deixo de orar. Eu não deixo de buscar a presença de Deus. Eu não deixo de estudar as escrituras. Eu não deixo de estar na presença. Onde eu tenho oportunidade, eu falo de Deus para as pessoas. Onde eu posso, eu levo o evangelho. Ele está dizendo, eu não quero ser pego em falta diante de Deus. Glória a Deus. Então é importante de tempos em tempos que nós sejamos lembrados por esse tipo de palavra. Nós tenhamos a certeza de que Jesus está voltando. Nós tenhamos a sensação da proximidade de que Jesus está realmente próximo, e Ele está. E nós estamos vendo tudo isso. Porque é importante você entender isso. Jesus está dizendo assim, o sinal de que eu estou próximo é que quase todos o amor vai se esfriar. Mas ele não está falando que é em você que o amor tem que se esfriar. Ele está falando, pastor André, você vai se esfriar. Ele está dizendo de uma forma generalizada para a igreja, e dizendo assim, presta atenção, porque quase todos vão se esfriar. Mas se você estiver atento, se você estiver ligado, se você estiver olhando para o Kairós, você vive no Cronos, mas se você estiver atento ao Kairós, então o amor não vai se esfriar em você. Você está entendendo?
Amém? Então nós precisamos de palavras assim. Então é nesse sentido que eu falo a vocês que esta mensagem é ao mesmo tempo uma mensagem de alerta, é sem dúvida uma lembrança para a igreja dos nossos dias, mas é também uma mensagem de ânimo, meus irmãos. É uma mensagem de ânimo, porque se você hoje está aqui, é porque Deus te trouxe, e Deus te trouxe para falar exatamente esta palavra. Ah, mas eu vim aqui hoje esperando que o pastor Júnior fosse pregar. E Deus preparou hoje para que ele trouxesse este servo dele aqui, que esmurra o corpo, que luta com todas as suas limitações e dificuldades, para trazer esta palavra a você, e para dizer a você, meu irmão, não deixe o amor se esfriar no seu coração, luta contra isso, meu irmão, valoriza momentos como esse, valoriza a igreja que você tem, valoriza, meu irmão, o líder de Gé que você tem. Às vezes o líder, ele se prepara a semana toda, o líder, ele estuda, o líder, ele carrega todos os problemas. Às vezes é um problema de um outro irmão que você não sabe, que ele está lá sofrendo pelo problema do irmão, orando, chorando com o irmão, e às vezes a gente simplesmente não vai ao GE. Tem ocasiões que as pessoas falam assim, vamos colocar a lista para saber quem vem, para a gente poder calcular a comida. Meu irmão, isso está errado. Nós temos que colocar e dizer assim, se alguém não vem, tem que ter o carinho, tem que ter o respeito de entrar lá um dia antes, de entrar lá assim que fica sabendo que não vai poder estar conosco nas nossas reuniões dos pequenos grupos, a pessoa tem que entrar lá e falar, meus irmãos, me perdoe, eu não vou poder estar com vocês, mas eu peço a vocês que vocês orem, que vocês tenham uma reunião abençoada, isso em respeito a quem vai receber, em respeito a quem vai preparar a mesa. Não é ficar entrando lá e perguntando quem vem, nos deixe saber quem vem. Pode cortar isso, meu irmão. Quem não vai é que tem a responsabilidade de informar, não é quem vai. Uau, você vai falando assim, chicote para todo lado. Hoje esse pastor vem inspirado. Não, irmão, é o escopo da mensagem, vamos dizer, está tudo dentro do conjunto aqui, amém? Vamos pensar, hoje o pastor Júnior tirou um descanso, hoje o pastor Júnior tirou um merecido descanso, aí mandou o menino dele, né, como é? O seu moço, mandou o seu moço, aí o seu moço aproveitou. Amém. E aí alguém vai falar assim, pastor, o senhor falou que tem 3 sinais. Certeza, tem um sinal de proximidade e faltou um sinal de iminência. Está aí no verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então virá o fim. Então quando o evangelho for pregado, pode vir que já terminei. É que acho que eu falei uma meia hora atrás que eu estava terminando, né? Eu acho que eu estou ficando conhecido aqui como aquele... Quando o pastor fala que está terminando, põe aí mais 30 minutos. Mas, meus irmãos, quando esse evangelho do reino for pregado a todas as nações, a Bíblia fala, então virá o fim. Agora, preste atenção, nós nunca saberemos quando este evangelho será pregado a todas as nações. Nós nunca saberemos. Aí você diz assim, não tem um conflito aí, porque Jesus está dizendo assim, se o amor de quase todos vai se esfriar, quem é que vai pregar às nações? É uma dedução meio lógica, não é? Vamos lembrar que com 12 homens e mais um doido chamado Paulo, quem são esses loucos, quem são esses homens que estão espalhando o evangelho, que estão pregando essa palavra por todo mundo? Eles chegaram até nós, esses caras são loucos. Esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, são verdadeiras bombas do inferno. Esses homens, essas mulheres de Deus que não deixam o amor se esfriar, são esses que pregam o evangelho, são esses que provocam a vinda do Senhor Jesus Cristo. E o que Deus está dizendo a nós não sabemos quando esse evangelho do reino vai ser pregado em todas as nações. Em outras palavras, eu não sei quando a última alma que Deus quer alcançar, Ele vai alcançar. Mas uma coisa eu sei, eu fui chamado para fazer discípulos, eu fui chamado
chamado para pregar o evangelho. Eu não fui chamado para deixar a minha congregação como é costume de alguns, como diz a palavra, não deixando a vossa congregação como é costume de alguns. Eu não fui chamado, meu irmão, para ficar com todo carinho, com todo amor, mas para ficar vivendo um evangelho, sabe, isolado do corpo, isolado dos meus irmãos. Eu fui chamado para ser igreja, eu fui chamado para congregar, eu fui chamado para louvar a Deus. Sabe quando o Samuel fala assim, agora só a igreja, e entra aquele coro lindo? Deus se alegra tanto nisso, meus irmãos. Deus se alegra de uma maneira tão espetacular, tão maravilhosa. Eu fui chamado para isso. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para ser servido. Nunca abra a mão do corpo. Esse evangelho vai ser pregado. Não precisa de muita gente. Precisa de homens e mulheres como você, que não deixam o amor se esfriar. Não deixemos o amor se esfriar no nosso coração. É com essas palavras que eu encerro essa mensagem. E nós vamos louvar com alegria. E nós vamos glorificar o nome do Senhor. E não vamos deixar o amor se esfriar nos nossos corações. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te louvar nesta manhã, nós queremos te glorificar, Senhor. Sabemos que o Senhor é bom o tempo todo, sabemos que o teu amor, Senhor, não tem fim. A tua palavra diz que nada nos separa do teu amor, Senhor, nem a altura, nem a profundidade, nada, nem os principados, nem as potestades, nem as hostes, nem o presente, nem o porvir, absolutamente nada nos separa do teu grande amor. Vem nesta manhã, Senhor, enche a tua igreja, enche os corações com este amor, Senhor, derrama, Pai, este fogo celestial, acende a chama, Senhor, nesses corações, desperta nesta manhã, levanta aqui dentro desta igreja esses homens, essas mulheres de Deus, esse povo abençoado que foi chamado para pregar o evangelho a todas as nações. Um dia nós viveremos no novo céu e na nova terra, Senhor, e nós esperamos ansiosamente por este dia. Sabemos que um dia o Senhor vem buscar a tua igreja e por isso nós dizemos Maranata, vem, Senhor, vem, Senhor, e nós queremos estar preparados. Vem nesta manhã, Senhor, oh Deus, abre o céu nesse lugar e derrama o teu poder e a tua graça. Abençoa esse culto e abençoa cada uma dessas vidas no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar, vamos glorificar. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. E só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás aos céus pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Jesus, vem Jesus, vem Jesus, louve. Glória a Deus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só a igreja declara agora. Vem Jesus, vem Jesus. Glória a Deus.